Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula aqui do Super Acadêmico com o professor Fabiano novamente. Vamos falar hoje de filosofia, né? Vamos continuar com filosofia hoje. E hoje eu queria voltar ao tema que lá no começo, nas primeiras aulas de filosofia, eu falei que foi sobre o ceticismo, certo? Eu me lembro que eu falei para vocês sobre a relação do início da filosofia, né, de Sócrates com o ceticismo. E aí, como eu tenho evoluído um pouco a leitura sobre o ceticismo, muito por causa do meu doutorado também, eu queria partilhar, né, com vocês algumas coisas a mais sobre o ceticismo, né, principalmente baseado nas discussões do grupo, né, de ceticismo na filosofia, encabeçado principalmente pelo Oswald Porchat, né, que naquela aula que eu mencionei, né, eu vou colocar aqui nos cartões e também no final para vocês. Oswaldo Porchat Pereira é um dos expoentes, né, da filosofia cética no Brasil, e junto com ele tem vários pensadores, vários autores, vários professores, né, aqui o professor Valdomiro Silva Filho, da UFBA, né? Ele é o organizador desse aqui e co-organizador desse aqui, né? Junto com o professor Plínio Junqueira Smith. Então, esses dois livros, né, são coletâneas de textos resultantes das discussões desse grupo de pesquisa sobre ceticismo. Esse livro aqui é de 2004, se não me engano, 2005, enquanto esse aqui é de 2007. Eu me lembro que esse livro aqui é resultado de um encontro que eu fui, né? Eu participei, eu fui como ouvinte. Eu não tenho essa autoridade para participar como componente do grupo, mas eu fui assistir as apresentações que se resultaram nesses textos, certo? E aí, assim, não sei se quem acompanha o canal lembra, mas isso é só dar uma olhada lá no outro vídeo, mas eu falei que a linha do pensamento cético, né? Então, naquela aula, eu falei que o ceticismo, na verdade, né, de base no Pirro de Elis, um filósofo antigo, pós-socrático, na verdade, e seguido também de outro pensador pós-socrático antigo, o sexto empírico, né, que é muito mencionado por esse grupo de pesquisa que eu estou falando. Ele vai colocar, né, que o papel da filosofia, o papel do filósofo, o papel do cético é o papel de questionar muito mais do que formular respostas, né? E esse papel de questionar é uma atitude contínua, frequente, né? É uma atitude ética no sentido de que conduz a vida de quem pensa, do pensador, do filósofo, e pode conduzir a vida de qualquer pessoa, na verdade, porque é uma atitude salutar, né? Uma atitude saudável, porque você tende a não tomar decisões a partir de crenças, né? A partir de ideias que podem ser contrapostas com outras ideias de igual peso. Então, esse ceticismo, né, que é o ceticismo que eu uso, né, que eu uso como metodologia, né, com base epistemológica para reflexões minhas, né, tanto no doutorado quanto em outras reflexões, né, como por exemplo aquele livro meu, Em Busca da Verdade 1 e 2, tanto um quanto o outro, eu uso essa base cética, porque eu sempre coloco os argumentos, as situações, né, as afirmações, as proposições, e tem sempre maneiras de formular proposições em contrário. Então, como a meta do filósofo cético não é estabelecer uma verdade, não é colocar uma verdade, é muito mais buscar uma verdade, pelo menos aquilo que tranquilize a gente como questionador, no sentido de reconhecer que não consegue estabelecer uma verdade absoluta.
que deveria ser a meta de qualquer pensador, né, de qualquer pessoa que reflete racionalmente sobre qualquer coisa. Bom, o aspecto que eu queria chamar a atenção do ceticismo, né, é sobre essa necessidade, né, de, ao não tomar um posicionamento entre uma linha de pensamento e outra, né, nesse livro aqui mesmo tem uma discussão bem interessante sobre entre o externalismo e o internalismo. Então são duas linhas de pensamento filosófico sobre a origem do conhecimento, né? E é muito engraçado porque os argumentos realmente são muito fortes tanto para um quanto para outro. Então, como um acaba eliminando o outro, e são argumentos muito fortes, acaba gerando em quem está refletindo sobre isso a necessidade de reconhecer que não é capaz de afirmar em contrário. Então, se por um lado a gente precisa das crenças comuns para viver o dia a dia, por outro lado, essas crenças comuns elas não precisam ficar baseadas em formulações profundas e absolutas, né, sobre a realidade, que aparentemente é o grande motivador das grandes metanarrativas, né, das grandes teorias, das religiões, das ideologias de uma maneira geral. Então, é bem interessante usar o ceticismo como um potencializador, né, dessa capacidade de não tomar um posicionamento rigoroso, rígido sobre as coisas, né? No caso, o mundo teórico, acadêmico é um aspecto, mas sobre a realidade vivida também. E por causa disso, acabar tomando ações, levando ações que geram consequências ruins, né? Então, eu acredito, sei lá, no marxismo, então o marxismo está certo, então tudo que for contrário, que muitas vezes tem argumentos fortes e bons também, está errado. Certo? Então, quem acredita em uma linha que não é, que vai contra isso que eu acredito, então está errado, então é meu inimigo. Então, isso aí gera esse tipo de desconforto que existe muito hoje em dia, que é a polarização, justamente porque as pessoas tomam um lado como sendo certo e o outro como errado. E aí o ceticismo, né, ele ajuda esse ceticismo, né, de base pirrônica, né, de sistema empírico, do Oswaldo Porchat Pereira e do grupo de estudos do ceticismo, ajuda muito a esse reconhecimento dessa fragilidade da tomada de posição. E aí, bom, na posição de quem está pesquisando ou na posição de quem está estudando sobre alguma coisa, acaba sendo bastante produtivo, porque você acaba se abrindo para várias coisas diferentes, né? Já que você assume que não tem um posicionamento que consegue se afirmar como sendo certo, justamente porque tem sempre, né, próximo a ele um argumento ou um conjunto de argumentos que falam o oposto, né, ou que negam o que foi afirmado antes de maneira às vezes tão eficiente quanto, né? E esse combate, né, entre argumentos é que leva o cético a dizer, olha, talvez não seja possível chegar a uma definição. Você pode se comprometer com uma coisa, com outra, mas numa definição que diga esse é o certo, esse é o errado, é impossível. Certo? E aí eu acho bem interessante trazer isso novamente, porque as discussões filosóficas, né, as discussões teóricas nas diversas áreas que eu atuo, né, nas ciências sociais, né, na educação, na comunicação, na filosofia mesmo. Então, essas discussões de base teórica, principalmente nessas áreas todas, elas acabam gerando altos fluxos de desconforto por causa dessa convivência entre pessoas que acreditam numa linha e pessoas que acreditam em outra linha, e por causa disso acaba não havendo ou impossibilitando o diálogo. E é bem interessante os textos e as discussões nesses livros, né, os dois livros aqui, porque mostra bem que assim, o cuidado que eles têm, né, em não inviabilizar a argumentação do outro, né, porque reconhece que
todo o argumento, toda a argumentação tem uma base singular, certo? Então, o que eu estou formulando mesmo agora aqui é uma singularidade, é uma expressão minha, da minha compreensão sobre o ceticismo. E cada autor tem a sua, mas sem ser um subjetivismo. Não é uma coisa tipo, eu acho que é assim, então é porque eu acho que é assim. Então esse argumento circular tautológico não funciona, mas é muito mais de busca do cuidado, né? Do cuidado com a verdade mesmo, né? Cuidado com essa questão da verdade, muito mais do que em estar certo, né? Em comprovar que está certo. E aí, inclusive, eu puxo isso para uma outra coisa que eu já falei também, que é a possibilidade de ligar isso, né, com a maneira como o Michel Foucault, que eu também estou estudando para o doutorado, ele apresenta posicionamentos, né, teóricos que se põem em dúvida, né? E ao se pôr em dúvida e gerar argumentação, tem uma base cética. Inclusive, terminando de ler a Hermenêutica do Sujeito, né, que eu já comentei para vocês falando sobre subjetividade, é falado assim que muitos críticos, quando falam sobre essa obra, sobre as aulas dele, né, o curso dele que gerou o livro, sentem falta do ceticismo entre as linhas teóricas antigas que ele trabalha, né? Então ele trabalha com as linhas teóricas pós-socráticas, o cinismo, o trabalho estoicismo, o epicurismo, né? São todos do final da história pré-cristã, né? Ao começo da era cristã, né? Até o século II depois de Cristo, né? Na época do Império Romano, né? Ainda a presença grega, mas já em transição com o mundo romano, chegando já ao mundo cristão, que já assim, vai evoluindo para depois. Então, as pessoas falam, por que não falou do ceticismo? E aí, lendo uns comentários sobre, eu vi que, na verdade, o ceticismo ele está inerente ao próprio modelo de argumentação dele. Então, lendo todos os textos que são resultado das aulas, né, ele desenvolvendo a problematização dele sobre o sujeito, né, a subjetividade, o cuidado de si e tal, ele demonstra, né, pelo menos para quem lê e tem essa referência do ceticismo, que o ceticismo está presente ali, mesmo sem ser nominado, sempre porque ele está ali procurando uma resposta, procurando questionar, problematizar, tanto que ele fala muito de problematização. E aí esse processo de problematizar, de questionar, acaba sendo mais rico na produção dessa busca da verdade do que uma tomada de posição na mente do que é e do que não é, né? Que, ao meu ver, nunca foi muito a onda dele, do Michel Foucault. Então, se você tem alguma dúvida, algum questionamento sobre o ceticismo, né, sobre alguma coisa que eu falei hoje, ou mais sugestões talvez de leitura, se você gostou aí dessa linha de pensamento, pode colocar aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito, de dar o like no vídeo, né, e me procurar em redes sociais, né, tem os meus livros também aí no link logo na descrição. Até a próxima aula.